Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando essa mensagem venha te encontrar, que ela te encontre em paz. Bom, hoje é dia de 26 de dezembro, um dia depois do Natal, né? Um dia depois de muita comemoração, muita celebridade, muita felicidade, né? Eu espero que você tenha tido muita paz e muita gratidão por mais um Natal, por mais um ano, por mais um momento com a sua família, né? Porque isso é muito importante. É isso que nos dá força, alimento para seguir com essa vida adiante. Nesse vídeo de hoje eu quero dividir com vocês ah, algo que foi extremamente difícil para mim logo quando chegamos aqui, mas eu acho que foi muito mais difícil para minha mãe, né? Porque ela migrou para cá, para os Estados Unidos, primeiro sozinha e depois foi buscar eu e meu irmão. Então dá para entender como que deve ter sido tudo isso para ela, né? Pela questão de não ter um idioma, pela questão de vir sozinha, pela questão de ter que deixar os seus filhos para trás, em qual eu nunca tive pai. Isso aqui vai ser um vídeo para uma outra ocasião. Meu irmão, né, até os seus, acho que 3, 4 anos de idade, minha mãe era casada com o pai do meu irmão e depois disso, eu não vou dizer que graças a Deus, mas eu vou dizer que tinha que ser, tinha que acontecer, né? De não ter dado certo, porque eu acho que se tivesse dado certo o relacionamento, a forma de pensar do meu padrasto não era o mesmo da minha mãe. Então, de uma certa forma, ele estava limitando os sonhos da minha mãe, entendeu? Ele estava podando ela, ele estava travando ela de alcançar os seus objetivos, os seus sonhos, de abraçar o mundo, né? Porque ele era bem back, entendeu? Tinha uma vaga, tinha um cargo bom aí na Varig. Olha, isso é muito tempo, hein? Olha quanto tempo atrás. A Varig que virou VASP, ou a VASP que virou Varig, eu não sei, não lembro exatamente. Mas a vida ali tava boa, minha mãe trabalhava 2 empregos, então pra ele tava tudo bem, né? Ele tinha o emprego dele lá, minha mãe tinha os 2 empregos, a gente morava, quando a gente morava em São Paulo, né? Depois que eu vim do Guarujá, a gente morava bem, a gente tinha uma casa, minha mãe sempre deu tudo de bom e do melhor na medida do que ela podia. Entendeu? Então a gente tinha casa, tinha um carro. Na época que eu me lembro era um Monza. Um Monza que, nossa, minha mãe matava e morria por aquele carro. Você não podia nem respirar dentro do carro, quanto mais peidar dentro dele, que já era, tá ligado? Era o fim do mundo. Mas foi isso que fez com que a minha mãe, né, o relacionamento não ter dado certo em si, que fez com que ela corresse atrás do sonho dela. O sonho dela, da última vez que eu conversei sobre isso com a minha mãe, ela falou que o sonho dela era vir para os Estados Unidos. O sonho dela era vir morar aqui. Porque quando ela era adolescente, né, na época que eu nasci, o meu tio, Edson, ele veio para cá. Ele veio para América, né, terminou os estudos no Brasil e veio mesmo, com a cara e com a coragem, isso lá na década dos 80. Então ele veio e minha mãe, como era muito amiga dele e sempre manteve contato com ele, ele passava essa experiência, como que era, como que ele estava fazendo, como que ele estava superando, como que ele estava conquistando a América, né? E minha mãe sempre teve isso na parte de trás da cabeça. Pô, cara, eu tenho que ir, eu quero ir, eu tenho que ir, quero ir. Aí casou, aí teve um segundo filho, que é o meu irmão mais novo. E isso, né, acho que limitou o sonho dela. Ela falou, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou ir para os Estados Unidos, né? Sendo que o meu marido não me apoia, eu vou ter que deixar meus filhos para trás. Como que vai ser? Eu não falo inglês, eu não só conheço uma pessoa lá que era o meu tio Edson. Ela não tinha mais nenhum tipo de amizade, ela não tinha nenhum tipo de conhecimento sobre a América, o que que ia ser, o que que ela ia enfrentar, mas ela sabia tudo que ela ia ter que deixar para trás, né? Tudo que ela ia ter que enfrentar no desconhecido. Clima, linguagem, alimentação, comunicação, diploma, não diploma, né? Porque naquela época não era como hoje. Nós estamos em uma era completamente diferente de quando minha mãe migrou aqui para os Estados Unidos. Hoje em dia você consegue traduzir o seu diploma, você consegue fazer 1001 coisas, né? Hoje em dia você tira um Tax ID, cara, em 3, 4 semanas você já tem um documento que te ajuda a financiar, que te ajuda a abrir uma conta em banco, que não deixa com que você seja lesado por outras pessoas, né? Mas isso tudo só acontece quando você passa a buscar informações, quando você passa a estudar, quando você passa a entender o que você pode e o que você não pode fazer. Se você vier para os Estados Unidos
com a cabeça limitada, você vai ficar limitado. Isso não tenha dúvida disso. Mas voltando aí ao assunto, graças a Deus, né, que a minha mãe tomou a melhor decisão não só para a vida dela, mas para minha vida e para a vida do meu irmão. Ontem eu estava conversando com o Felipe, que na verdade eu acho que ele vai ser meu amigo, parceiro, coach e sócio, né, nos projetos futuros. Porque o cara conversando comigo, cara, ele falou algo que tipo assim, fez um estouro na minha cabeça de novo, sabe? Como se eu tivesse num curso de novo lá do Tony Robbins, ver aquela luz na minha cabeça de novo, falando: caraca, mano, como que eu não olhei pra isso dessa forma antes? Ele falou algo pra mim que foi assim, ó, surpreendente, de verdade. Ele virou e falou assim: cara, você sabe o que você tá deixando pro seu filho? Você sabe o que você deu pro seu filho? Aí eu falei assim: como assim, né, cara? Ele falou: você deu uma herança pra ele, né? Você já deu a herança pra ele. Vai dele usar essa herança e multiplicar isso ou não. Eu falei assim: caramba, já deixei uma herança pro meu filho? Ele falou: sim. O seu filho é americano, não é? Ele nasceu nos Estados Unidos, né? Eu falei: sim. Ele falou: pois é. Quantas crianças, quantas mães, quantos pais não queriam dar isso aos seus filhos? Não queria dar o acesso ao mundo para os seus filhos, né? E eu falei: nossa, mano, que doideira, mano. Que doideira isso que você me falou agora. E é realmente uma verdade, né? A minha mãe me deu uma herança já. Eu não preciso de uma herança material, eu não preciso de uma herança financeira. Ela já me deu uma herança. Ela já me deu algo que milhões de pessoas não vão conseguir ter acesso. Que milhões de pessoas são negadas todos os dias no mundo inteiro. Não é só no Brasil que os vistos são negados. Não é só nós brasileiros que passamos pelo transtorno de tentar migrar para outro país. Todos os países, todos os lugares do mundo fazem isso. Migração é algo normal, migração é algo que não deveria ter essa limitação que tem, não deveria ser da forma que é, né? Mas é assim, infelizmente. Mas eu falei: pô, Felipe, que doideira, cara. E ele conversando, e ele falando, e ele me dando várias ideias, mas isso martelava na minha cabeça, sabe? De uma forma que eu falei: cara, peraí, eu tenho que prestar atenção no que ele tá falando, eu tenho que conversar com ele, responder a ele. Depois eu penso sobre isso, né? Depois eu entendo a magnitude disso na minha vida. E é surreal, gente. É surreal se você parar pra dar valor para as mínimas coisas, que são coisas gigantescas, cara. É muito grande essa oportunidade que a minha mãe deu pra mim. É muito grande essa oportunidade que ela deu pro meu irmão, que eu tive o acesso de dar isso pro meu filho, né? O meu filho é um cidadão americano, ele nasceu aqui, ele tem dupla cidadania, né? Ele é brasileiro, é americano, ele vai poder fazer o que ele quiser da vida dele, né? Ele pode alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, e eu quero que ele faça muito mais do que eu fiz, né? Eu não quero que ele cometa os mesmos erros que eu cometi, eu não quero que ele passe pelas mesmas dificuldades que eu passei, né? Ele já nasceu com uma nova língua, ele já nasceu falando inglês, né? A educação fundamental dele é toda em inglês. Ele foi pro Brasil pouquíssimas vezes, mas mesmo assim ele fala português, ele entende português. A gente tem que passar agora a ensinar ele a escrever e ler, né? Porque é muito importante. Não importa se a situação hoje nos Estados Unidos é mais favorável para ele estar, mas e se amanhã? E se amanhã acontece alguma coisa, os Estados Unidos entram numa guerra? Ele tem uma outra herança, né? O fator dele poder ir e vir para o Brasil a hora que ele quiser, como ele quiser. Ele pode fazer investimentos aqui, investimentos no Brasil. Ele pode conquistar o mundo. Tudo isso pelo fator de que um dia a minha mãe me deu a maior herança da minha vida. Ai, eu tinha que fazer esse vídeo hoje pra vocês, eu tinha que tirar isso do meu peito. Na real, eu ia fazer um vídeo sobre a dificuldade, né, minha do inglês, da minha mãe do inglês, mas isso tava na minha cabeça, isso tomou a frente do vídeo, né? E eu sou muito grato, extremamente grato à minha mãe, a Deus, ao universo, a tudo que eu passei pra chegar aqui até hoje, né? E o fator de eu falar pra vocês: insista, persista e não desista. Não desista, não importa o que aconteceu hoje,
mas sim importa o que você vai fazer com o resultado do que aconteceu hoje, para que você conquiste o amanhã, para que você chegue aonde você quer estar amanhã. Bom, o vídeo aí de como foi a dificuldade pro inglês vai ter que ficar para próxima. Eu me empolguei e acabei falando sobre outra coisa aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês curtam, eu espero que vocês entendam essa mensagem e que ela sempre, sempre encontre vocês em paz.